Queridos amigos, que alegria! Estamos entrando na sua casa para estudarmos o livro Missionários da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz e nós estamos estudando o capítulo 13º, é o 5º programa. E nós estamos estudando sobre a reencarnação. No último capítulo, nos chamou a atenção porque Alexandre dá uma explicação bastante ampla sobre a questão da sexualidade ainda no planeta Terra, nas condições que nós nos encontramos. Então ele fala para nós sobre os desvirtuamentos, o vício, que o sexo é algo que pode ser prazeroso no sentido de dar o dom da vida, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar uma arma, levando-nos a um vício, e esses vícios podem ter sequelas bastante graves para o nosso entendimento, para o nosso coração. Hoje nós vamos estudar a continuidade e vai falar também um pouco mais sobre o sexo para nós entendermos qual é a visão dos espíritos superiores com referência a essa temática. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos também cada telespectador, cada ouvinte que vem se debruçando conosco no estudo desta obra. Que Deus, o nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe em mais esta oportunidade. E como fazemos habitualmente, vamos deixando os nossos meios de comunicação. Escreva, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, mande a sua opinião ou simplesmente a sua dica para melhorarmos o nosso programa. Pode ser pelo WhatsApp 19 997 782794. Se você reside fora do Brasil, é só colocar mais 55 e vai entrar em contato conosco na mesma. Ou pelo e-mail. O nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. E quem quiser acompanhar os programas anteriores está no canal no YouTube. Às vezes a gente assiste por algum outro meio, recebemos o link, não sabemos chegar no canal, é o canal da TV A Caminho da Luz. Dando continuidade em nossa leitura, continua a explicação. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, centil por centil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação, tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características em uma paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. Uma coisa interessante, André, o que me chama a atenção dos nossos benfeitores espirituais, principalmente aqueles que se manifestam na obra de André Luiz, a maneira com que eles colocam a situação. Logicamente, aqui ele coloca de uma maneira gravíssima, o sexo de maneira irresponsável. Mas ele fala também nas consequências, nas colheitas, naquilo que nós iremos resgatar. Então nós percebemos hoje que realmente há uma necessidade de nós começarmos a repensar a questão do sexo na Terra. Não que nós não devemos fazer,
Não é isso que está dizendo aqui. Mas nós devemos ter responsabilidade com referência às questões sexuais. Então ele coloca aqui as questões kármicas que produzem o desrespeito ao sexo. E a gente percebe isso na atualidade, não é? Reencarnações altamente comprometidas nessa área. Então a gente percebe o quanto realmente nós vamos ter que avançar no sentido de buscar esse equilíbrio para o nosso entendimento, para o nosso coração. Dando continuidade, a essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Todavia, não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e a da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente por permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Nós vamos ver em algumas obras, depois dessa, escrita pelo próprio André Luiz, onde fala de determinadas regiões no mundo espiritual. Nós vamos estudar o livro Libertação. Tem um capítulo chamado Cidade Estranha, onde é uma cidade toda ela comandada por Gregório, e essa cidade ela tem como finalidade exatamente o sexo desvirtuado. E é interessante que André Luiz cita naquele capítulo de que as pessoas agem de maneira mecânica, ou seja, são todas hipnotizadas. O sexo, como ele mesmo aqui aborda, é um vício como as drogas, é um vício como o álcool, é um vício que, se não houver uma condição respeitosa para com a vida, ela se torna de uma maneira irresponsável. Por quê? Hoje nós temos visto na sociedade muitas pessoas que até se casaram cedo e depois na separação dizem: eu vou viver a minha vida o que eu não vivi. E começam a viver uma vida de uma maneira totalmente depravada, de uma maneira totalmente comprometida. E é interessante que quando as pessoas entram nessa vida, raramente elas conseguem sair, porque a vida lhe proporciona momentos prazerosos. Outro dia ainda conversava com uma pessoa que dizia para mim: Sérgio, hoje eu não consigo ter um companheiro, porque a minha condição hoje, a minha cabeça é voltada para essa questão sexual. As pessoas se desvirtuam, e isso é uma coisa muito perigosa, e é uma coisa que nós estamos vendo na sociedade de uma maneira muito comum. Mães competindo com filhos, com filhas,
É uma coisa muito grave a questão sexual. Então, o que André Luiz aborda aqui sobre os esclarecimentos de espíritos superiores como Alexandre é realmente para que nós possamos começar a refletir. Não é que nós vamos mudar de um dia para o outro, mas é começarmos a ver o sexo como algo santificado, como algo abençoado, mas tem que ser algo também usado com responsabilidade. É um assunto que por si só já tem muitos tabus, já tem muita dificuldade de ser exposto, mas é importante nós meditarmos com responsabilidade, com seriedade. Não é porque nós estamos num meio religioso que tem assuntos que nós não devemos falar. Nós, na condição de religiosos, devemos sempre trazer os assuntos sob a ética e a moral deixada pelo Cristo. Como nos posicionar? Como nos portar? Ser cristão, ser espírita, ser de qual religião for, não está isento das necessidades fisiológicas, das necessidades humanas, das necessidades do nosso próprio passado. O que Alexandre nos orienta é para que nós não fiquemos reféns de uma condição que pode nos perturbar, como o nosso querido Sérgio falou muito bem. Tem pessoas que a sua vida é em torno do sexo. Tem pessoas que acordam e vão dormir pensando nisto. Para esta pessoa se tornou uma doença, se tornou uma obsessão, se tornou uma situação grave ao ponto dele já não saber se ele vive no mundo real ou no mundo ilusório que ele criou para ele mesmo. Ele na condição de um homem ou para ela também na condição de uma mulher, porque o desregramento não está apenas na cabeça do homem, está também na cabeça da mulher, vai muito do ser humano. E isso não é uma coisa herdada do pai e da mãe. Quantos filhos não têm bons pais, boas mães e infelizmente envereda por um caminho equivocado? Então isso daí é da personalidade do próprio espírito reencarnante. E quando o meio é fácil, já que hoje nós estamos numa época que o sexo é muito banal, se tornou uma coisa muito natural, muito fácil, e tudo que é fácil não se tem o devido respeito e não se dá o devido valor, nós temos visto toda esta tristeza que temos visto. Só para continuarmos a leitura, este livro foi publicado em 1945. Em 1945, nós já estávamos engatinhando para esta libertinagem que nós temos hoje. Mas eu fico imaginando os leitores deste livro no início. Deviam ler essas coisas e entender pouco. Hoje nós compreendemos bem. Hoje nós entendemos o foco que André Luiz quer dar para o lado sexual. Não que há 50, 60, 70 anos atrás não tivesse pessoas voltadas para isto. Também tinha, mas não tinha a facilidade que nós temos hoje. Quando criaram o WhatsApp, constatou que muitas pessoas se separavam do seu casamento porque a companheira ou companheiro, ao mexer no celular do parceiro ou da parceira, notavam as conversas que tinham com outras pessoas. Porque essas conversas, às vezes a gente não está face a face com o outro e fala o que não tem coragem de pessoalmente falar. E estava gerando grande número de separações em casais. O problema é o WhatsApp? Não, é o modo que usamos ele. Então esse assunto que André Luiz nos trata neste livro é de fundamental importância meditarmos. Continua a narrativa. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça, significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Aqui então encerra toda essa beleza que Alexandre coloca nas suas palavras
E uma coisa também que eu tenho sempre chamado a atenção nesses programas que nós estamos gravando das obras de André Luiz, é que André Luiz deixa muito claro que ele está sempre, de uma certa forma assim, estupefato com a situação, está sempre tendo novas orientações, e isso para ele são conhecimentos que ele jamais imaginava ser real. E isso toca profundamente. Com referência à sexualidade, ele mesmo diz, e olha, nós estamos falando de um dos grandes humanistas que estudam nas universidades, principalmente os médicos humanistas, estudam essa área principalmente do sexo, que é uma área principal deles, porque eles vão estudar sobre a vida. E a gente percebe que ele está como um peixe fora da água, porque ele desconhece todo esse lado que Alexandre coloca para ele, que é o lado imperioso das leis naturais que nos cerca e das leis divinas que Deus criou para todos nós. Antes de continuarmos a leitura, aqui ele nos fala o que nós conversávamos no final do programa anterior. As formas físicas descendem das uniões físicas, então o nosso corpo ele tem a necessidade da parte de um homem e da parte de uma mulher, para que possa haver a concepção física. Mas aqui ele fala de uma coisa muito mais profunda. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então nós vemos aquilo que Tia Gorina Cunha dizia, quando o Chico orientou ela, que toda a gravidez física se dá, antes tem que haver a fecundação espiritual. Então nós estamos começando a mergulhar num universo que não é novo apenas para André Luiz, é novo para todos nós. Para todos nós que estamos mergulhando. Por isso que nós temos que ler as obras de Chico Xavier ao lado das obras de Kardec. Kardec deixou a base, mas a mediunidade primorosa do Chico começou a erguer as paredes, como aqui estamos vendo no programa de hoje. Continua. Esperei, ansioso, o instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia, nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo, em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual, cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Aqui, André, ele retorna ao caso de Segismundo, né? Então ele deixa aquela aula que ele estava dando para André Luiz, com referência às questões da sexualidade, e eu fico sempre nos lamentando ainda pela nossa ignorância, porque aqui poderia ter avançado muito mais. E entendo que Chico não avançou mais através do pensamento dos espíritos, exatamente por causa da nossa, vamos dizer assim, ignorância. Poderíamos ter avançado mais para compreender melhor toda essa temática. Retornando ao caso de Segismundo, já estão no lar, Segismundo já está, e aqui é uma das coisas maravilhosas, né? Tem muitas pessoas que não dão valor na vida. Segismundo, relembremos, não é um espírito que está vindo numa condição santificada, de missionário. É um espírito altamente comprometido, mas que reconheceu o seu erro e pediu ajuda. Está se esforçando para se melhorar. E ele está tendo um amparo muito grande daqueles que são, não é,
os orientadores, os auxiliadores de nosso lar no processo da reencarnação. Então, Alexandre convida André Luiz, quando eles chegam à casa de Adelino, lá já se encontra Segismundo, também Herculano, e alguns espíritos que vão participar desse momento, porque agora é momento de Segismundo já ser colocado ao lado da mãe, e para que possa haver então esse momento que nós chamamos da gravidez. E é importante nós mencionarmos também que André Luiz, na condição de um médico, tinha naturalmente estudado muitos anos a questão do corpo humano, a questão das doenças, a questão da solução para os problemas físicos. E quando ele viu aquele mapa cromossômico, quando ele viu aquele planejamento reencarnatório, ele ficou sem saber. Eu gostaria de chamar a atenção a você que está nos assistindo, o que serve também para nós que apresentamos o programa, nós não sabemos nada. Nós temos visto no meio espírita tantas brigas, tantas desuniões do certo, do errado, é um médium contra outro. Não precisamos disto. A verdade mais cedo ou mais tarde vem à tona. O mundo espiritual nós não sabemos nada dele. Nós estamos perdidos com isso, porque aqui na Terra não tem nada parecido com isto. Ou o Chico está doido e obsediado por trazer esta obra, ou que nós possamos ter a humildade de aceitar que realmente não sabemos nada. Temos visto tanta polêmica, temos visto tantas coisas que fogem da nossa compreensão. E aqui mostra que o mundo espiritual é muito vasto, tem muitas. E aqui, mais para frente, Alexandre vai falar que nenhuma reencarnação é igual a outra. Esta reencarnação está preparada para o quadro de Segismundo. Cada pessoa tem uma maneira de chegar na vida. Cada pessoa tem uma maneira de sair da vida. É isso bonito e que nós, os espíritas, temos que nos atentar. Não somos donos da verdade, somos aprendizes da verdade, o que é muito diferente. Continua. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender, por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colocar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido, não conseguia manter-se sentado, assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Aqui nós vamos elencar a dificuldade da reencarnação. Os espíritos têm dito que realmente reencarnar é muito difícil. Porque quando as pessoas têm um pouco de consciência, eles sabem que a chance deles falharem é muito grande. Mas o André começou a ler essa frase que nós não poderíamos deixar de tecer um comentário sobre ela. Este não é um estudo que você possa entender. Por enquanto, estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Peraí, Alexandre estava falando com um dos médicos mais renomados da sua época, que foi encarnado na Terra, que era o doutor Carlos Chagas. Não era um médico qualquer, era um doutor por excelência. E veja, ele usa com muita humildade: olha, você isso aqui não vai entender nada. Então a gente fica realmente, quando o André teceu um comentário há pouco, eu ficava ouvindo atentamente, e é verdade. Enquanto nós não compreendermos que somos ignorantes, estamos aqui para aprender, porque as pessoas leem uma obra dessa com os olhos do seu entendimento. E nós temos que ter a simplicidade de olhar com os olhos do aprendizado, mesmo que eu não consiga entender, porque há muitas pessoas que leem
não entendem e querem dar um julgamento sobre aquele fato, que é o grande erro da humanidade. Eu queria chamar a atenção nesse aspecto porque isso me tocou profundamente, não é? Ele ensinando André Luiz. E para mim também, nessa altura, André Luiz já está de uma maneira humilde, dizendo, não, eu estou aqui para aprender. Eu fico imaginando que André Luiz, naquele momento, ele se porta como uma criança, como dizem em Portugal, como um miúdo, que fica ali olhando com aqueles olhos, né, como se fosse um brinquedinho à sua frente, para que ele possa ali tentar puxar o máximo possível de conhecimento que está sendo colocado naquele momento. Dando continuidade na leitura. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi, confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por fim o exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade: Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência. Para penetrarem de novo o santuário maternal, não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu, respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. É tão interessante nós analisarmos com profundidade esse aspecto, porque nós vamos aqui tirar dois ensinamentos que julgo ser de suma importância. O primeiro é que se você ainda não teve a oportunidade de estudar o segundo livro da obra mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, que é essa obra que nós estamos estudando, que é o livro Os Mensageiros, queria convidá-lo para assistir. Porque há muitas pessoas que lêem um livro e às vezes ele diz, mas uma reencarnação tão amparada como está tendo Segismundo, ele tem medo de reencarnar, ele está com medo com todo esse amparo. Isso é natural, porque no livro Os Mensageiros nós vamos ver o depoimento de muitos espíritos que tiveram um acompanhamento até maior do que Segismundo e que falharam. Porque nós temos o livre-arbítrio. É dado a nós acertar ou errar. Por isso, com o véu do esquecimento,
realmente errar faz parte do nosso cotidiano. E aqui pode acontecer nesse triângulo amoroso, que é muito comum na sociedade, que é a disputa de um pai e de um filho por uma mãe, ou da mãe com uma filha pelo amor do pai, em que às vezes nós estamos vendo aí as tragédias, mortes dentro do lar. Mortes como aconteceu entre esses 3 membros no passado, Raquel, Adelino e Segismundo. Eles podem falhar? Perfeitamente, eles podem falhar. Então esse é um enfoque que eu acho que é de suma importância para nós podermos analisar com muita profundidade a preocupação de Segismundo, né, André Luiz? Com certeza. E esse programa do estudo do livro Os Mensageiros, que o nosso querido Sérgio mencionou há pouco, nós temos aqui no próprio canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Então aqui você vai poder estudar conosco o livro Nosso Lar na íntegra, o livro Os Mensageiros na íntegra, o livro Missionários da Luz na íntegra. Estamos aí, passamos já da metade do capítulo 13º, ainda temos muito estudo pela frente, então nós convidamos para que reflita conosco. A reencarnação, como é o capítulo que estamos vendo, é um assunto inesgotável, de suma importância para as nossas meditações, de muita responsabilidade quando aqui estamos, que possamos ter a noção de que o nosso corpo físico é um presente divino, mesmo passando pelas dificuldades que passamos. Estarmos reencarnados não é fácil, que possamos agarrar nesta oportunidade e afastar de nós todo tipo de pensamento que menospreze a vida, todo tipo de pensamento que rebaixe a vida perante a sua real importância. E se você está gostando do nosso programa e quer interagir conosco, pode ser pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, colocar mais 55. E hoje temos um convite muito especial. Venha participar neste domingo do Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, realizamos o Evangelho no Lar. Então procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número. E na minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo. Você é o nosso convidado. Para nós encerrarmos, eu disse que era 2 pontos. Fiz o primeiro ponto e o segundo ponto, que é para encerrar o nosso programa. Nós precisamos aprender a lidar com os doentes. Nós vimos aqui Alexandre, quando se aproxima de Segismundo, que estava prostrado a uma cama, ele traz um conjunto de palavras de amor, envolvendo Segismundo. E ele é tocado nas fibras, e ele tem uma melhora. Nós precisamos aprender a fazer visita a doentes. A maneira de se postar, a maneira de fazer um comentário, para que possamos reerguer o paciente e não jogá-lo mais para baixo. Isso é muito importante, o que nós lemos na parte de hoje. Querido André, queridos amigos da TV A Caminho da Luz, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, do capítulo 13º, sobre a reencarnação, e voltamos no próximo programa. Um beijo carinhoso no seu coração. Um beijo, muita paz, muita luz e até o próximo programa.